Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O professor Damasceno está de volta. Hoje eu vou, falar sobre as funções inorgânicas, continuar falando sobre as funções inorgânicas, melhor dizendo, né? Hoje eu vou falar sobre os sais. Eu vou abordar basicamente os mesmos, as mesmas ideias, a mesma lógica que eu abordei nos ácidos, né? Porque são pontos que eu acredito que é importante que vocês estejam esclarecidos, né? Que vocês tenham eles bem claros na cabecinha de vocês, tá, pessoal? Outra coisa importante é que vocês tenham, assistido a minha primeira aula sobre ácidos e a aula da Vitória sobre bases, tá? Porque senão dificulta um pouquinho o entendimento de vocês sobre os sais. Bom, pessoal, os sais, assim como os ácidos e as bases, eles também são substâncias muito presentes no nosso cotidiano, tá? O sal de cozinha, por exemplo, né, o sal comum de cozinha, o cloreto de sódio, o NaCl, ele chega a ser uma das substâncias mais utilizadas no mundo todo, né, pelas pessoas. Houve uma época, durante a colonização do Brasil, né, por exemplo, se vocês assistirem filmes dessa época ou novelas, vocês vão ver que o sal ele chegou a ser tão valoroso quanto o diamante, tá? Ele chegou a ser utilizado como moeda de troca, né? Tão valioso que ele era. E hoje em dia a gente encontra um pacote daquele por 60, 90 centavos, né? R$ 1 no máximo. Além do sal de cozinha comum, né, que é o cloreto de sódio, nós vamos ter o bicarbonato de sódio também, o NaHCO3, que é utilizado como antiácido no preparo de bolos e biscoitos. O carbonato de cálcio, né, o CaCO3, como vocês estão observando aí na tela, que ele é utilizado nas esculturas de mármore, né, é encontrado no calcário e nas cascas dos ovos, tá, pessoal? Tá, mas eu não lembro, professor, o que é um ácido, perdão, o que é um sal, né? Arrhenius, ele vai definir um sal, né, como um composto formado juntamente com água, né, numa reação de um ácido com a base, né? E para quem não lembra, essa reação é definida como reação de neutralização. Observe na tela que eu vou ter um ácido, né, o HCl, o ácido clorídrico, reagindo com a base, o NaOH, formando um sal normal, que vai ser o meu NaCl, né, mais água, ok? E aí nós vamos ter a reação de neutralização total dos sais normais, né? E quando que ela vai ocorrer, né? A gente fala que essa reação de neutralização total ela ocorre, né, quando reagem todos os H+ do ácido e todos os OH- da base, né? E aí, consequentemente, vai formar o meu sal normal. Como vocês podem ver aqui, nesse quadro, eu trouxe alguns exemplos, né? Do meu NaOH, por exemplo, no meu hidróxido de sódio, reagindo com HCl, né? Formando o NaCl e a água. É importante que vocês observem que o que ocorre é a união, né, do meu OH- com o meu H+, formando a água, e do meu Na+ com o meu Cl-, formando o sal, né? E isso é importante que vocês, né, observem, porque isso vai ajudar na formulação dos sais, ok? Onde eu vou ter um cátion B, proveniente da base, e um ânion A proveniente do ácido, como vocês podem observar aí na tela, né? Por exemplo, o Na+ com Cl-, né? Como eu trouxe na relação anteriormente para vocês, o Na+ e o PO4 3-, né? Formando o Na3PO4, o Ca2+, né? E o NO3-, e assim por diante, tá, pessoal? E assim como nós temos a nomenclatura dos ácidos e tudo mais, a gente também vai ter a nomenclatura dos sais, tá? E se vocês, né, tiverem entendido como ocorre a nomenclatura dos ácidos, né, das bases, aqui facilita muito, né, para que vocês entendam como vai ocorrer e quais as regras para a nomenclatura dos sais. Por exemplo, né, para formar, né, para eu dar nome a um sal, por exemplo, eu vou, né, ter o nome do ânion com a terminação trocada, a preposição de e o nome do cátion. Professor Damasceno, ficou bem complicado, eu não consegui entender. Vamos aqui do lado no exemplo para vocês, né, observarem melhor.
Um exemplo já batido que eu trouxe desde o início da aula para vocês, né, na reação do HCl com hidróxido de sódio, formando o cloreto de sódio, por exemplo. Nós vamos ter o ácido clorídrico, né? E a terminação hídrico, quando eu for dar o nome para o sal formado por esse ácido, né, eu vou trocar o hídrico pelo eto. Observem que o ácido clorídrico, né, está formando o cloreto de sódio. Hídrico, eto. Vamos ver outro exemplo? O HNO2, o ácido nitroso, né, vai reagindo com hidróxido de potássio, KOH, formando nitrito de potássio. Observem novamente, a terminação oso do ácido, eu vou trocar na hora né, de dar o nome do meu sal pelo ito. E assim por diante, tá, pessoal? E o ico eu vou formar pelo ato, eu vou trocar pelo ato, ok? E além dos sais normais, né, eu também vou ter outros tipos de sais, como os sais ácidos ou hidrogenossais, né, que são ácidos que são sais que apresentam hidrogênios ionizáveis. Teremos também os sais básicos ou hidroxissais, né? Esses sais, eles vão apresentar hidroxilas, né, em suas estruturas. Os sais duplos ou mistos, né, que vão ser sais derivados de dois ácidos ou duas bases diferentes. Os sais hidratos ou hidratos, perdão, hidratados ou hidratos, né, que eles são sais que se cristalizam com uma ou mais moléculas de água, tá? E são os sais complexos, né? Esses a gente que está no curso superior, a gente estuda muito sobre eles em química inorgânica, né? Que são os sais formados por íon complexos, tá, pessoal? E é basicamente isso, os pontos principais que eu gostaria, né, de reforçar com vocês. Obrigado, né, por assistir essa aula e qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Até logo, pessoal.